tarde a todos e a todas. Esse nosso encontro de hoje é sobre memória e preservação do patrimônio histórico e o nosso convidado é o restaurador Jorge Filiática. Isso. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao nosso querido senhor Jorge pela sua presença aqui hoje e também agradecer a Isabela, que é a nossa arquiteta do Centro Cultural, e também a Andréia, que é responsável pelo nosso setor educativo. E também ao Sérgio, que sempre nos auxilia nesses nossos trabalhos online. Antes de passar a palavra para a Andréia e para a Isabela, eu vou ler aqui o currículo resumido do senhor Jorge, porque o currículo dele é realmente muito grande, porque ele é um realizador de grandes trabalhos, mas nós resumimos aqui algumas obras que nós consideramos assim e não poderíamos deixar de citar aqui hoje. Então, o senhor Jorge, ele trabalhou na restauração do Centro Cultural Justiça Federal, ele trabalhou na restauração dos vitrais em 2008, ainda no Centro Cultural Justiça Federal, ele trabalhou na restauração das portas de madeira, também em 2008, e também no mesmo CCJF, na restauração do mobiliário da sala de sessões. Ele participou do grupo de trabalho de Alcântara, no Rio de Janeiro, em 1986. Trabalhou como restaurador no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, de 1986 a 1988, no Palácio do Itamaraty, na Avenida Marechal Floriano, no centro do Rio de Janeiro, em 1987, no Observatório Nacional, Museu de Astronomia do CNPq, no Rio de Janeiro, Museu do Açude, da Fundação Castro Maia, no Rio de Janeiro, em 1998, nos Arcos da Lapa, que é o antigo Aqueduto da Carioca, em 1988, no Monumento à Independência, no Parque do Ipiranga, em São Paulo, em 1987, no Monumento à Amizade Sírio-Libanesa, em São Paulo, também em 1988, no Ministério da Aeronáutica, no Centro de Lançamento de Alcântara, em 1989, na Fundação Teatro Municipal, no nosso Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, Rua Dom Manuel, no Clube Naval, na Avenida Rio Branco, número 180, no centro do Rio de Janeiro, em 1990, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Palácio Pedro Ernesto, em 1991, no Museu Nacional de Belas Artes, também na Avenida Rio Branco, número 199, também no centro do Rio de Janeiro, em 1991, no Paço Imperial, Praça 15 de Novembro, número 48, no centro do Rio de Janeiro, em 1991, no Arquivo Nacional, na Rua Zeredo Coutinho, número 77, no Rio de Janeiro, em 1992, na Confeitaria Colombo, na famosa Confeitaria Colombo, Comércio e Indústria, na Rua 7 de Setembro, em 2003, e também na Igreja de São Francisco, no Largo de São Francisco, acredito que seja no Rio de Janeiro, em 2003. De modo que o currículo do senhor Jorge é um currículo maravilhoso e é uma honra para nós recebê-lo aqui hoje, exatamente para discutir a importância do patrimônio histórico. E não existe
patrimônio histórico restaurado sem o seu trabalho, senhor Jorge. Muito obrigada, viu? Eu vou passar então a palavra para a Andréia e para a Isabela, para então conduzir aqui os nossos trabalhos. Elas vão fazer umas perguntas aí para o senhor e eu vou ficar agora assistindo. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Seu Jorge, nosso querido amigo nosso do Centro Cultural de muito tempo, tudo bem? Amigo do Educativo, que muitas histórias nos contou, né? E esse vasto currículo aí que a Geralda leu, isso daí eu acho que não é nem um quinto do currículo que ele passou para a gente, né? Mas senão eu e a Geralda ia ficar falando pelo menos umas 2 horas, né, do currículo dele. Mas, assim, a gente sabe também que isso tudo se dá porque você começou desde pequenininho, né? Você já contou para gente que parece que você começou lá pelos 5 anos, não foi trabalhando com seu pai. Então, a gente queria que você contasse assim, um pouquinho dessa história para gente. Como foi essa sua história, esse começo da sua história com o restauro? Bom, como eu fui uma pessoa que não me dava bem na escola, sempre era o mais levado, não conseguia ficar na escola. Então, meu pai, como é procedência russa, então ele me botou para trabalhar com os 12 anos de idade. Então, a primeira igreja foi Santo Sepulcro, em Cascadura. E eu trabalhei com grandes mestres, eu fui ser servente deles. E para preparar as argamassas, como preparar tinta, como fazer todo esse trabalho de restauração. E de vitrais a gente já trabalhava aos sábados e domingo em casa com ele, que ele trazia as peças para casa, que ele viajava muito pelo Brasil e trazia as peças para restaurar aqui no Rio. E em casa, então, eu já trabalhava eu, meus irmãos, a gente já trabalhava restaurando essas peças, limpando, desmontando, chumbando. E aí eu fui seguir nessa carreira de vitralista. Mas, como naquela época não era restauração, era reforma, o meu pai era contratado para fazer a reforma geral da igreja. Então, a gente partia dos vitrais e fazia a restauração completa, reforma geral da igreja, telhado, das ferragens, ferro fundido, ferro batido a fogo, aquele ferro quando é feito na forja. E eu sempre fui o ajudante desse pessoal. Então, ele me botava de frente e entregava para mim fazer. E eu fui nesse caminho da vida seguindo. Então, eu aprendi a fazer as escaiolas, para fazer tinta, a têmpera, essas coisas com grandes mestres, como no Teatro Municipal, eu aprendi com um casal de italiano como restaurar aqueles mármores travertino. Como na igreja presbiteriana, eu aprendi a fazer a escaiola com um português também, entendeu? E depois eu fui trabalhar com o cemitério São João do Caju, que tinha que fazer umas fundições do balanço, que era do pessoal do Colégio Santo Inácio. E eu fui para, em vez de ele mandar fazer a fundição, eu fui para a fundição com o pessoal para fazer as formas, para fundir. Então, eu comecei também a entender de ferro. Tanto é que todas as palestras, quando é restauração quando eu vou fazer, eu gosto de fazer aberto ao público para conscientizar as pessoas, porque muitas pessoas não sabem como é que é feita as coisas. Então, como tem um exemplo que a senhora trazia, o pessoal que me faziam pergunta quando eu estava restaurando aqueles vitrais aí do Centro Cultural da Justiça. E em 95, quando foi a grande reforma, eu é que tirei todos os vitrais daí, porque eles estavam demolindo tudo ali, estavam acabando de quebrar, e até achei um pacote lá de dinheiro aí passei para a administração da obra, e essa é a minha vida. Então, hoje, eu dou curso, dou palestra, aviso, eu gosto de conversar com o pessoal e explicar, mas eu sempre falei que a restauração no Brasil é por falta dos próprios restauradores. Eles se fecham, eles não gostam de passar. Eu não, eu gosto de abrir ao público, entendeu? Então, eu tinha que fazer a massa de vidraceiro, a gente fazia na mão.
E era tudo artesanal, entendeu? E aí eu fui, e aí vai seguindo, é um carretel que, se for desfiar, fica complicado. E aí fui trabalhar com pedra portuguesa. Quando fui para Belém do Pará, fui trabalhar lá na Basílica Nossa Nazaré, aqueles mosaicos italianos que vieram da Itália. Eu tive que recompor eles que estavam caindo. E aí a gente, que uma coisa segue a outra, então não tem jeito. Como eu não tenho um estudo, pelo menos eu consegui fazer um bom trabalho, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, reclamação nenhuma. E eu estou aí, sempre trabalhando com esse pessoal, ajudando os arquitetos, ajudando os estagiários, formei vários estagiários. Do mesmo jeito que meu pai me ensinou, eu faço questão de botar as pessoas para pegar na matéria, para saber o que é o vidro, como é que se faz a massa, qual é a textura da massa, quando a massa está no ponto, quando já não presta. Então, mas só em livro não adianta isso. Então, eu pego os alunos, ou quem está visitando a obra, falo, peço, pode pegar, sente assim. Então, as pessoas começam a ter noção. Então, com isso, eu acho que estou ajudando um pouco a preservar um pouco mais a nossa memória. E Com quando, certeza. e quando Com eu vou desmontar por exemplo, esse monumento da 25 de março de São Paulo, ele pesa 18 toneladas. Nós desmontamos para tirar da Parque Dom Pedro para levar para outra rua. Essas pedras têm uma chave, que é tipo uma pirâmide invertida, que você encaixa ali uma peça de ferro e você suspende por ali, sem precisar amarrar nem nada, ela está no nível certinho no fundo, você vai encaixar ela do jeito que quer, manuseia tranquilo, sem problema nenhum. Então, ninguém sabe, eu sempre explico, mostro, faço um desenhozinho, é uma pirâmide invertida. Quando você coloca ele transversal, ele vira, bota a areia de um lado e do outro, ele fica fixo. Então, aí é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Então, Mas é o mais importante, é a experiência, né? A é, experiência é o que vale, né? Agora, e Isabela, isso foi o que eu aprendi com esses mestres antigos, entendeu? Foi sim, português, italiano, espanhol, que eu trabalhei com eles. Naquela época eu não tinha salário, meu pai comprava roupa, sapato e comida para a gente, tudo bem, a gente estava trabalhando. Mas eu me afinei nisso, eu gostei disso e fiquei. E acabou que eu é, repeti 3 vezes a terceira série. Então, não, aí, quando estou com pura, eu peço uma pessoa amiga, como já pedi a Isabela para escrever algumas coisas para mim, eu peço a você também para escrever, porque eu não estou lá muito escrever, não. mas, seu Jorge, dizem que os grandes gênios, né? A gente tem várias histórias de grandes gênios que não conseguiam se dar bem, né? Diz que Einstein era ruim em matemática, né? Então, É, né? A experiência é muito importante. O senhor tem uma experiência enorme para falar para a gente é muito bom ter o senhor, conhecer o senhor e poder contar com o senhor. Agora a Isabela vai fazer uma pergunta para o senhor. tá bom. Bom, você trabalhou nos nossos móveis lá do Supremo Tribunal Federal. Os móveis que Sim, ocupam a sala de sessão, que era a antiga sala do Supremo, hoje é uma sala de visitação no Centro Cultural de Justiça Federal. Fala um pouco certo. para a gente como é que foi essa experiência de trabalhar com esses móveis. Olha, isso aí é uma experiência que poucas vezes eu trabalhei com esse tipo de móvel, porque aqueles tampos daquelas mesas, aquilo era tudo europeu, era tudo de fora. Então já vinham folheado. Então, quando houve o desabamento do teto, parte do teto do salão, marcou muito o tampo da mesa. E para a gente conseguir voltar aquela morsa para o lugar, deu muito trabalho. Nós tivemos que usar muita benzina com água, deixar de um dia para o outro, para ela ir inchando e voltando aos poucos para o lugar. E depois que voltar para o lugar, a gente trabalhar com a goma laca, injetando para ela não secar e voltar para a amostra de novo, e dar um polimento.
fazer esculpir aquelas peças que estavam faltando das cadeiras, baldar, não foi difícil porque você tem a reprodução dela do outro lado. Então, é copiar o que tem. É só escolher a madeira boa, tem que ver o veio da madeira qual é, para poder ela não quebrar, só encostar, quebrar, você tem que pegar um veio invertido da posição de força. Mas foi assim um grande desafio aquilo ali, para conseguir, nós levamos, para conseguir tirar aquelas mostras, levamos mais ou menos 2 meses. Nossa. Só para tirar aquilo ali. Mas conseguimos botar ele lisinho, certinho, tem uma cera microcristalina e disse para a menina, o pessoal sempre usar um pano, não precisa passar cera, passa só uma estopa, porque aquele folhado, o folhado de hoje em dia tem menos de 1 milímetro. Aquele tem 2 milímetros, aquele folhado. Aquele veio da Europa ainda. Aquela peça já vinha da Europa. Eles foram montados aqui, foram cortados aqui. Tá? E aquele, para recompor aquelas cadeiras, foi difícil, foi aquele couro do assento, né? Foi bem difícil. Aí nós só conseguimos achar com um representante em São Paulo. E ficou muito bem recuperado, ficou muito bonito, né? Até eu fui da última vez que eu tive, estava lá olhando, está inteiro, está bom, está tudo firmezinho. Nós estamos cuidando com muito carinho. Tá bem cuidado ali. Seu Jorge, uma outra pergunta aqui. Nós sabemos que o senhor também foi responsável pelo restauro daquelas portas lindas de entrada do nosso prédio, né? Em madeira, né? E parece que tem uma história também interessante sobre aquelas deusas da justiça que ficam ali, porque a princípio, como ia ser mitra arquiepiscopal no prédio, ia ser colocado um santo ou uma santa. E aí depois colocaram a deusa da justiça quando virou Supremo, né? E fala um pouquinho para a gente dessa história, como que foi o restauro. Quando nós estávamos restaurando ela, porque o que aconteceu? Vocês olhando agora, vai ver que tem 2 ferrolhos embaixo e na parte de dentro, embaixo e em cima. Então, com o tempo, elas empenaram muito em cima e elas não estavam fechando. Então, conforme batiam a porta com força, vamos dizer assim, a carranca, aquela a deusa da justiça, estava se soltando. Então, nós falamos, estava restando, vamos tirar para recolocar, que aquilo é tudo encaixado, a trabalha toda encaixada. Aí, quando nós tiramos, aí começamos a fazer a limpeza, descobrimos que aqui no pescoço tem uma abertura com um cofre, que cabe mais ou menos uma peça de 2,5 centímetros, tipo uma pedra preciosa, encaixa certinho, assim, quadrado, e tem aonde encaixa a peça certinho, assim, com encaixe mesmo como se tivesse encaixado no anel, ali. E depois descobrimos também que na cabeça, atrás, também tem um outro, na própria madeira, foi esculpido a madeira, foi feita a abertura, aí tem uma segunda tampa, quando tira aquele tampo, tem uma segunda tampa, e ali dentro ela é oca, tem mais ou menos uns 15 centímetros, mais ou menos, por dentro de oco, dentro dela. Não achamos nada ali, não. Tá? E aliás, na cabeça é menor a abertura. Das costas, nas costas que tem a maior também. E o interessante é que é da mesma madeira que foi feita a porta. Não foi outro tipo de madeira. É a mesma qualidade da madeira. Entendeu? Então, isso, quando fizeram, elas já fizeram com esse propósito. E elas não tinham sido abertas, porque os parafusos não tinham marca nenhuma, que elas eram parafusadas, a parte dela. Não tinha marca nenhuma de
chave de fenda, de força, não tinha, estava bem preso. Então, nunca tinha sido mexido, não, só foi nós que mexemos. Tá? E aí, nós colocamos esses trincos por dentro, esses trincos foi ideia da Isabela. Como é que a gente ia preparar isso? Aí eu ter que prender. Aí eu bolei aquele trinco, mais ou menos, com o estilo da porta, e fiz e coloquei lá o trinco. Porque agora ela não empena. Até pode tirar o trinco, ela não empena mais. Já voltou para o lugar. Não sei quantos anos tem mais. Sim. E fala também para a gente, que tem gente que não sabe, qual é o material da porta, né? Que madeira é aquela? Uma saranduba. Daria uma saranduba mesmo. Dizem os historiadores, o pessoal das histórias antigas, que ela foi tirada ali depois do Campo de Santana ali. Onde tem uma igreja grande ali, tinha uma grande floresta ali, que elas foram tiradas ali. Tanto ela quanto Santa as Luzia? do asfalho. É a igreja de Santa Luzia ali atrás. Hum? Seria a igreja de Santa Luzia ali no bosque, atrás da igreja de Santa Luzia? Está ouvindo? Perto do Campo de Santana, ali na Praça 11. Sim, sim. Aquela é uma igreja grande que tem ali. Ali tinha um bosque imenso ali. E foi tirado dali a madeira. Tanto foi tirado para ali e para o Teatro Municipal também. Tá? Foi usado. Jorge, você já começou a falar para a gente um pouco de vitral, Sim. mas eu acho que o trabalho que você mais ama fazer é vitral. Conta para a gente um pouco da sua experiência com vitral, quais os vitrais assim que te encantou mais de fazer, que você se sentiu mais realizado, e também você pode falar para a gente, de repente, um vitral que você pegou que você achava assim, esse aqui não vai ficar bom, porque está muito deteriorado, e você conseguiu fazer ele ficar perfeito. Eu sei que você fez. Vitral, até nem botei isso no currículo que eu esqueço. Acabou. Que é do Gaston Formente, que está na Amante da Instrução, na Rua das ali em Laranjeira, prédio amarelo. Esse é o nome da rua agora. Que é onde Dom João ficava de castigo, quando ele não ia fazer alguma coisa, é um pátio imenso, ele ficava de castigo ali. É uma instituição hoje ainda pertence à Irmandade, uma coisa assim. E lá tem uns painéis de vitrais do Gaston Formente, que são placas de vidros com 1 metro por 70, mais ou menos, inteira. E só a grega é que é feita em chumbo. Então, aquilo é um vidro alemão gravado a ácido, que foi tirado com ácido fluorídrico, foram feitas nuances, e você olha assim, você parece que é uma pintura. E ele dá o contraste, uma coisa maravilhosa. Eu até mando fotos para vocês. E o vidro é 2,5 milímetros. É uma coisa assim super delicada. Então, foi é o único no Brasil. Nesse padrão, sim, é o único no Brasil, com essas placas imensas de tem placa de 90 centímetros, feita com 2 milímetros. E o ácido, quando tira aquela camada, já enfraquece um pouco. Então, nós conseguimos tirar e conseguimos recuperar os anjos, estavam todos quebrados, que eram em vidro gravado azul. E nessa recuperação, como nós não temos vidro plaque azul, eu tive que botar um vidro azul com vidro branco e fazer no vidro branco a nuance toda do anjo para depois sobrepor o vidro azul. Então, é uma obra assim que também fascinou muito. Tá? E da Igreja da Sé foi uma coisa que, quando eu cheguei lá, aquilo era uma pilha de vidro no chão. Ai, que E a pecado. gente conseguiu botar tudo certinho, conseguimos. E esse do Centro Cultural foi em 95, quando começou a reforma, fui eu que tirei todos eles e guardei, embalei.
Então, tem até uma foto, tem minha mão segurando os caquinhos do vidro aí, dessa época aí. Foi a empresa que estava trabalhando, que era a A Regina, que Vrobel. é a Vrobel. E a Regina era fiscal. Então, ela me indicou para tirar os vitrais e guardar. Eles estavam muito deteriorados, mas muito mesmo. E faltava praticamente um quarto do vitrô, que não tinha mais. E eu consegui, com o fechamento. Aí entra aquela história, que a Casa Cruz é que fornecia esses vidros, o Gastão Formente, e para o Magine, para Frias, porque a Casa Cruz era a única que tinha vidro importado. Então, como meu pai tinha o conhecimento com esse pessoal, que ele conhecia todo mundo, ele trabalhava no Rio de Janeiro todo, e a gente trabalhava sábado e domingo, para a gente não tinha isso. Cara. Por exemplo, aí no tribunal a gente só podia trabalhar no sábado e domingo, não podia entrar outro dia. Tá? Aí a Casa Cruz conseguiu esse vidro para a gente recompor o vitrô em 95. Tá? Depois é que eu fui visitar uma menina aí no Centro Cultural e ela me apresentou a você. Aí você pegou, não, vamos. Aí estava mesmo necessitando mesmo de uma restauração mesmo, que ia perder, já tinha peça caindo já. Aí, graças a você, salvamos esse vitrô aí. Graças a você. É, Graças ao seu conhecimento, seu cuidado que você sempre teve com o nosso vitral. Esse vitrô, sempre que eu vou aí, fico olhando ele, para admirar. Ninguém nota que aquele rosto do leão ele é quebrado. sim. Aqui tem aquela fitinha de cobre que a gente usa para que passa despercebido. Então, mas porque tem que aproveitar. Eu, em restauração, quero aproveitar o máximo possível. Se tiver um pedaço de um tijolo, um tijolo, Do de um vidro. piso hidráulico, faltando 20 centímetros, faltando assim, 20 centímetros, mas tem assim, 5 centímetros, eu aproveito aqueles 5 centímetros para recompor o resto. Aham. Na sala, aí na cela, é que não deu para aproveitar, eles estavam muito quebrados. O que deu para nós aproveitar, nós transferimos para as duas salas do lado. Aí, e o da cela é todo feito, foi feito uma composição nova. Aqueles são novos, eles foram feitos recentemente. Mas os outros, que aí nós tiramos, que dava para aproveitar dali para recompor as duas salas lateral, que acho que vai para a sala na sala do outro, é perto da coisa. Então, Outra Jorge, outra você começou a trabalhar com a gente, com o prédio, começou a primeira vez que você trabalhou no Centro Cultural ou no prédio do Centro Cultural, foi em 95? Não, já. Meu pai é que fazia a manutenção da clarabóia principal que tinha aí. E a gente fazia. Uma vez nós estávamos trabalhando aí em cima, na clarabóia, e era vidro armado. E quando nós estávamos saindo com os cacos de vidro, chamaram a polícia para prender a gente, porque tinha gente saindo com coisa do tribunal. E aí era caco de vidro, aí veio o rapaz que era responsável, lá o encarregado, não, eles estão trabalhando aqui. E ali na sala VIP, onde onde está a Astorga, ali tem duas janelas. Eu me lembro que quando a gente trabalhava aí na restauração aí, a limpeza, fazia aquela revisão, que o papai estava sempre aí, tinha um patamar que tinha uma escada ali, aquilo ali era uma saída ou entrada. Tanto é que nessa restauração que nós fizemos agora, na época, quando foi feita a restauração em 95, eles colocaram vidro branco comum. Então, nessa restauração que nós fizemos, quando você já estava aí, eu recompus os vidros. Eu fiz a recomposição do painel. Agora ele está inteiro. Ficou muito bom. E outra coisa que está despercebido aí no Centro Cultural é aquela marquise que tem no fundo do teatro, lá do Centro Cultural, que é de cimento.
aquilo ali era uma clarabóia invertida. A água cai para a parede, tinha duas descidas de água que descia ali pelo canto da parede. Eles tiraram, por causa da altura e para manutenção, eles acabaram tirando e fizeram a laje ali, mas a ferragem está ali dentro ainda. A ferragem dos vidros estão ali ainda. Tá? A clarabóia que existia, né? Existe uma clarabóia ali. Aquele vitral ali já é do Conrado. Ali também nós tivemos que colocar vidro, que aquele vidro já não tem mais. Nós colocamos o vidro gravado na cor branca e sobrepomos com uma cor próximo ao original, porque aquele que está lá já está queimado com ultravioleta. É. Isso eu faço questão sempre de frisar, porque em restauração, para você se aproximar para chegar numa tonalidade, para não haver choque de leitura do painel. É. Então fica... E também não há interferência da ideia que o artista quis passar na combinação das cores. Fica Sim, claro. mais semelhante à combinação inicial, né? Quer dizer, quem vocês estão lá sabe, mas uma pessoa que vai visitar, mesmo que conheça de vitrô, ele não percebe, passa despercebido aquilo. Essa clarabóia que você falou, ela fica em cima do cinema e abaixo da figura da Justiça da Sala de Sessões. Ela era acima da saída do teatro. Sim. Do teatro. Então, ali não tinha uma saída. A escada, na verdade, era na Galeria das Togas, atualmente, não é? Onde tem o vitral do Mariano. E é onde você botou branco, né? E há pouco tempo, ele me contou que ele fez isso, que colocou branco. E aí eu descobri que eu sempre digo para as pessoas que aquele vitral é o que eu mais gosto, porque eu gosto da parte branca. E a parte branca foi o que gravado também. Ali também é gravado. Eu esqueci o nome daquele painel, o nome da figura. Mas aquele painel é lindo. E os da Casa Conrado, do Conrado Smith? Você chegou a mexer em algum daqueles também? Sim. Nessa restauração, nós restauramos todos eles. Foram todos eles tirados, foi tratada a ferragem, foi feito o mesmo trabalho que fizemos naquele dali, também tivemos que fazer, porque estava faltando peças também. Estava faltando muita peça ali, nós recompomos as peças. Então, agora ele está completo. Mas quem tem as intervenções, teve um relatório que nós entregamos na época, não sei nem se ainda tem ainda, porque eu perdi muita documentação com uma enchente que teve, sofreu uma enchente, perdi muita documentação. Entendeu? Mas aí no Centro Cultural, até, e com o Júnior, quando nós estávamos trabalhando na restauração da despachada, que deu muito trabalho para fazer isso, nós notamos que a água estava empoçando muito dentro daquela calha, a calha não era suficiente. Então, nós tivemos a ideia de refazer uma tubulação extra que sai também lá pelos fundos, onde está entrando os carros agora. Aquela tubulação é recente também, foi feita por nós também. É para não tinha como botar buzinote, porque a calha é bem interna. Então, nós fizemos aquela copiando a tubulação e fizemos aquela externa por fora também, com a dimensão de 15, acho que tem 15 milímetros, 150 milímetros tem que sair. Então, nunca mais teve problema também ali. É porque aí a gente trabalhando com pessoas igual vocês, você, Isabel, o Júnior, que escuta a gente conversar e sabe, não, troca ideia, é uma maravilha trabalhar. Eu amo o Centro Cultural. Isso aí Amo o senhor. Quando a Isabela passou ali embaixo, no pé da escada, que nós íamos trabalhar naquela escada para recuperar os degraus, que ela sentiu que o piso, aquele piso é inglês, do primeiro piso, que tinha alguma coisa que estava instalando.
Aí ela me chamou, foi Isabela, isso aí, quando nós olhamos, foi isso aqui está praticamente tudo solto. Aí nós levantamos todo ele e refizemos ele de novo. E aproveitamos ele. Ele é todo original. É todo tranquilo, não tem problema nenhum. E aquele ali não existe, e aquele esmalte não tem, nem em Portugal, nem na Inglaterra tem mais aquele esmalte. Que beleza. É. Seu Jorge, agora para a última pergunta, mas não é bem uma pergunta, não, é para finalizar, né? Assim, com chave de ouro. A gente sabe que o senhor tem várias histórias interessantes, engraçadas, com tudo isso, né? Contam até que tem fantasma passeando à noite no Centro Cultural, né? Mas assim, não é essa história do fantasma, mas a gente queria que o senhor contasse para a gente uma história interessante de todos esses anos que você esteve conosco, trabalhando e vivenciando, né? Conta uma história para a gente. Olha, do Centro Cultural foi em 95, naquela grande reforma, que só tinha um elevador externo para o pessoal subir e descer. Ninguém ficava lá em cima, porque quando dava 4h30, 5 horas, aparecia duas pessoas, assim, de tipo uma capa preta, que ficava rondando lá em cima. Eu cheguei a ver. E eu também, eu nunca tive medo disso. Então, as pessoas ficavam apavoradas. Ninguém ficava sozinho lá em cima, eu ficava. Na restauração desses vitrais que eu fiz aí no Centro Cultural, que a senhora chamou aqueles alunos para ver, para acompanhar aquelas visitas, eu sempre gostei de chegar cedo. Então, umas 2 vezes eu estava ali já começando a mexer nas peças e comecei a conversar com uma pessoa que estava atrás de mim. E a pessoa estava também, parecia que estava respondendo, e eu tá tranquilo. Quando eu olhei assim, era um vulto de um senhor, e ele pegou e sumiu. Mas ali tem, de noite ali, lá em cima principalmente, no segundo pavimento. Ali. Lá no Teatro Municipal é no Socavão. Já tem onde tem a escada principal, tem um depósito ali embaixo. Onde ficavam guardados os vidros franceses que vieram da França, meio de sobra para fazer o teatro. Então, ali, quando eu estava trabalhando com esses italianos, eu vi uma pessoa entrar ali. Eu falei, não pode entrar. Isso era um dia de sábado, ou domingo, feriado, uma coisa assim. E eu fui. Quando eu entrei, a outra porta do outro lado estava fechada e não tinha ninguém. O cara estava assim, tipo uma roupa caque, esquisita, entrou por ali e ficou. Mas consta que tem sim, muito claro. E na outra coisa também que não me intriga, para mim, eu acho que é natural, foi na Igreja da Sé a mesma coisa. Lá era uma senhora que acompanhava o serviço que a gente estava fazendo nos vitrais. Era uma senhora, não era um padre nem nada, não. Era uma senhora, não sei se era freira. E toda vez que a gente estava lá, até minha irmã já apareceu, chegou a ver também. E ela chegava e ficava na porta olhando mesmo. Essa aí você via, porque geralmente a gente só vê da cintura para cima. Essa não, você via ela por inteiro, como se fosse uma pessoa. Só quando você fosse falar alguma coisa, ela some. E aqui eu fiquei também curioso, foi na Igreja da Boa Viagem, em Niterói, perto lá do Centro Cultural do Niemeyer. Aquela igreja lá em cima, que é dos escoteiros, é da Marinha, a confusão danada. Então, eu estava restaurando aquela igreja ali, descobri um poço que veio as peças de granito, tudo mais para 40 mil litros d'água, e, e o pescoço do poço é uma peça que veio de Veneza. A ferragem, aquela onde fica amarrada a carretilha para puxar a água do poço. Eu estava sentado ali e nós estávamos descobrindo as canaletas de captação de água. E aquela água dali era da captação de água de chuva. Quando eu olhei na direção da frente da igreja, eu vi um senhor negro, mas chegava a brilhar. Uma roupa amarrada na cintura, sem camisa, forte.
Aí eu falei, pô, não pode. Aí eu peguei e fui lá ver. Falei, poxa, o que esse cara está fazendo aqui? Quando eu chego lá, nessa área de frente da igreja, é um precipício. Não tem como ninguém chegar ali. Então, tem essas histórias. Tem essa da igreja lá de São Francisco, aqui no Rio, que eu achei na parede, eu passava para ele estar trabalhando na sanca lá da igreja, de madeira, e tinha que ir pelo couro. E eu passava na parede, eu passei assim, tem alguma coisa nessa parede. Tem alguma coisa nessa parede. Aí chamei o provedor. E aí foi, provedor, tem alguma coisa aqui, que essa parede está oca. Vamos abrir? Ele falou, vamos abrir. Aí, quando nós abrimos, nós achamos o corpo de um escravo, com um punhal, 2 garrafas de vinho, 2 cachimbos, chapéu, bota. E aí ele foi pesquisar. Aí ele descobriu que isso é um jornal do Brasil, que era de um escravo cineiro. E ele como ele era pequeno, ele fazia todas as festividades que tinha nas igrejas do centro, era ele que fazia aquelas dobras, que ele conseguia fazer a dobra do sino. Então, num dia de casamento, estava chovendo e o bronze ele criou um limbo. Nisso que ele foi dar a dobra, ele escorregou, morreu em consideração, enterraram ele lá. Aí pegamos o resto mortais dele, aí mandamos entregar, ele pediu para entregar lá na Catumbi, na ordem dos franciscanos lá, para ficar lá. E aí a gente vai achando, já achei a pantena do Zé de Anchieta, padre Zé de Anchieta, aqui na igreja em Alcântara, Nossa Senhora das Graças, com os santos óleos. Aí isso foi para a Europa, me deram uma carta, perdi a carta, não sei para onde é que foi parar. Deve ter ido na enchente. Eu só fiquei com com as comendas que Dom Pedro Orleans me deu, e quando eu fiz o translado, que eu estava trabalhando no Ipiranga, no Museu do Ipiranga, fiz o translado de tirar o corpo de Dom Pedro, Dona Teresa, e para poder, que encheu muito de água dentro do mausoléu lá do Ipiranga, que criar um mausoléu. E eu que fui responsável de abrir a cripta, abrir tudo, tá, com o pessoal, para poder tirar e eles refazerem Eles fizeram o caixão tudo para botar. E foi lá para o Museu do Ipiranga. Aí, com isso, eles me deram a comenda lá deles, a medalha, com não sei o quê, e também quando eu recuperei o Museu Francês, o Jardim Francês também. Eu já trabalhei, eu já peguei esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, já rodei isso tudo, porque eu nunca tirei férias. Essas férias agora que está me deixando louco. Eu fico parado, eu fico. Quando vocês me ligam, eu dou graças a Deus que tem alguém me ligando, perguntando alguma coisa, porque é horrível ficar assim parado assim. Aí o pessoal do Belém me liga, eu aproveito, falo. Ô, seu Aí vou. Jorge, o senhor conta para a gente também, que eu lembrei aqui agora, que até pouco tempo a gente achava que aquela figura da deusa da justiça no teto da sala de sessões era um afresco, né? E na última restauro, o senhor Não, até aquilo é chamou uma a gente para ruflagem. ver, que é uma tela, não é isso? Uma tela presa. Uma ruflagem. É? Tá. É uma ruflagem aquilo ali. E o senhor também tem uma outra história, que o senhor, quando foi mexer lá naquele vitral, encontrou alguma coisa também. Conta para a gente também. Foi em 95 que eu achei, quando naquele buraco, o repórter pegou e falou, faz de conta que você está mexendo no vitrô. Aí, quando eu fiz, eu achei um pacote, tinha uns 300 mil marcos dentro de um pacote com um processo, e aí nós entregamos à administração do museu. Eu fiquei com uma notinha, fiquei com 2 notinhas daquela para mim de lembrar. Estou falando, a pessoa está comigo, guardei de lembrança, mas eu entreguei tudo a ele. Tudo que a gente acha assim no museu, nessas coisas, a gente entrega à pessoa responsável. Aqui em casa, chegar aqui, não tem nada de coisa antiga. Às vezes, não. Tem como do Museu de Belas Artes, que ficou
aquela roseta do quadro da batalha, ficou comigo 10 anos guardado. O vidro francês do Teatro Municipal ficou 6 anos guardado comigo, aquele de cristal da entrada, ficou guardado comigo. Então, sempre tem o sítio Bulemar, aí então eu guardo, deixo guardado aqui, quando as pessoas procuram, eu entrego. Então, Legal. É muita história, é muita bagagem, né? Muito. Isabela. Muita história, seu Jorge. É um prazer conversar com o senhor sempre, sempre. Desde sempre. O senhor nos ajudou muito. Nossa, não só para mim, eu não. Porque eu trabalhei muito. Eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar, eu gosto de fazer restauração com as portas abertas se não tiver perigo. Eu te mandei umas fotos da farmácia. Essa farmácia estava condenada da biblioteca lá da Beneficência Portuguesa. Depois tu só dá uma olhadinha só para tu ver o estado que estava. E nem entrava. Então, a gente vai tentar colocar as fotos depois. Acho que o senhor fez no Centro Cultural as fotos da Deusa da Justiça em Madeira. Eu já passei para o Sérgio para poder ver se a gente consegue colocar, né? Agora, assim, é sempre um prazer falar com o senhor, é um prazer. É muito bom, a gente aprende muito, tanto a gente quanto o Educativo aprendeu muito contigo, a Isabela também, né, Isabela? É um prazer. Muita coisa mesmo. Ali onde tinha a clarabóia, aquele prisma, ali tinha um parapó, vidro colorido também, tipo aquele verde e amarelo, só que tinha vermelho, e aquilo na reforma sumiu, voltou para o lugar. Eles fizeram aquela grande clarabóia, aí sumiu, aí não colocaram. Mas ali também tinha um painel de vidro. Olha, seu Jorge, nós vamos terminar agora. Tá. A gente quer te agradecer muito, muito mesmo. Foi um prazer enorme estar novamente contigo. Para mim foi bom conversar com vocês, que eu matei a saudade. Eu acho, a gente adora. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer mais. A gente vai pensar em outros temas, e aí nós vamos fazer mais. E quando voltarmos, vamos ver se a gente consegue fazer uma oficina ou um bate-papo presencial mesmo, a gente chama escola, né? Como a gente sempre planejou, né? E a Isabela também participa, podemos chamar turmas de arquitetura, né? Enfim, eu acho que o senhor tem muito a ensinar para todo mundo, não é isso? Isso eu não ligo, não precisa ter custo, não precisa ter no lugar e ter na água e o cafezinho, está tudo bem. Com certeza. Eu passo o dia com vocês aí, tranquilo. Eu vou fazer até um bolinho para o senhor. Tá bom. Vamos ver se a gente vê o que vamos aproveitar, vamos falar, conversar mais, porque já tô com 73, né? Mas não tem problema não, vai ver muito ainda. Vai sim. Toda a disposição, quem trabalha sempre vive muito mais. Sim. É verdade, esquece. E trabalha com o que ama, né? Com o que ama. É muito importante. Sim, eu gosto. Então, ó, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso. E até a próxima, né? Com certeza. Até a próxima, então. Isabela, Rinalda, querem falar? Só agradecer o senhor Jorge, né, que tem esse nome, Filiáticas, né? Agora que eu fui entender que ele é de origem russa. Agradecer essa simpatia de pessoa e reafirmar aqui que ele tem uma importância muito grande, né, para o Centro Cultural Justiça Federal e para o patrimônio histórico do Rio de Janeiro. E do Brasil. Isso eu acho que é do Rio de Janeiro e do Brasil. Isso eu gostaria de afirmar aqui no final dessa nossa prosa com o senhor Jorge. Muito obrigada, viu, senhor Jorge? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Andréia. Obrigada, Isabela. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.